Bom dia, meu amigo e minha amiga. Hoje é sábado, que a bondade de Deus envolva o seu coração, que o amor dele renove a sua vida nesse dia, que a paz do Senhor esteja contigo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler um trecho da Bíblia hoje com você, que está no Evangelho de João, capítulo 20, no versículo 19 em diante, fala do momento, depois que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, que foi o assunto que nós falamos ontem, Então, ao terceiro dia, Jesus ressuscita do túmulo. Jesus vence a morte e volta à vida. Não mais num corpo destrutível, mas agora em um corpo glorificado, em um corpo eterno, mas ainda um corpo humano, um corpo que lembra quem ele foi, um corpo que ainda tem marcas do seu sofrimento. Eu quero ler com você um momento que fala do encontro, da primeira vez que Jesus se encontra com os seus discípulos depois da ressurreição. Quando eles vão ao túmulo, eles não encontram o corpo. E Jesus aparece para Maria Madalena e também para Maria, sua mãe, ali no túmulo, e diz para elas mandarem um recado aos discípulos para esperarem Jesus, pois ele irá aparecer a eles. Então, no versículo 19 de João capítulo 20, nos conta esse momento, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e se pôs no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Dizendo-lhes isso, mostrou as suas mãos e também o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. Se vocês retiverem, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos: nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e se pôs no meio deles e lhes disse: a paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe ela no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Essa passagem me chama muito a atenção, por vários aspectos. Primeiro,
Eles estavam reunidos com medo da ameaça externa. Portas trancadas, com medo dos perseguidores da igreja, dos judeus, dos que mataram o Senhor. Quando Jesus entra, a primeira coisa que ele diz é: a paz seja convosco. E ele repete de novo: a paz esteja com vocês. Quando nós entendemos o poder da ressurreição, quando nós entendemos que o nosso Senhor não é uma teoria, não é um Deus morto, mas é um Deus vivo, real, e que Ele está conosco, está no nosso meio. Por mais que hajam ameaças externas, por mais que hajam problemas externos, por mais que hajam lutas externas, nós ficamos tranquilos e seguros, porque o Senhor está conosco. Então podemos ter a paz em nosso coração. Podemos ter a paz em nossa mente. Podemos ter a paz em nossa alma. Se o Senhor está conosco, podemos andar em paz. Podemos ter paz em nosso coração. Podemos ter paz em nossos pensamentos. Se o Senhor está conosco, não importa o que os outros dizem. Se o Senhor está vivo, se cremos e entendemos que Ele ressuscitou e que Ele está no controle de tudo, não há mais o que temer. A paz pode tomar o nosso coração. Segunda questão que me chama a atenção aqui é que Jesus, estando com eles, sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Eu estou enviando vocês. E ele fala que esse envio deles tem a ver com perdoar pecados. Ou seja, a obra de Jesus na cruz para o perdão dos pecados, ela só chega até as pessoas se nós anunciarmos o Evangelho. E só podemos anunciar se estamos cheios do Espírito Santo. Ou seja, o próprio Jesus, estando com eles, ressalta que eles precisam do Espírito Santo. Assim nós hoje, que temos Jesus, precisamos também do Espírito Santo. Enche-nos, Espírito, precisamos de Ti. Por fim, temos este momento da incredulidade de Tomé, que não havia enxergado com seus olhos e que não conseguia crer apenas pelo testemunho dos seus irmãos. Tomé estava cego pela incredulidade, duvidando. Mas Jesus foi tão bom que se manifestou a ele de forma tão real, mostrou a sua mão furada, mostrou o seu lado lacerado, machucado ainda, com cicatrizes, para que Tomé, tocando, pudesse crer. Há pessoas que vão crer pelo nosso testemunho. Há pessoas que vão crer simplesmente por ler a palavra e, inspirados pelo Espírito Santo, crerão que o Senhor é Deus. Esses são os benditos, como diz aqui, bem-aventurados, os que não viram, mas creram. Porém, há pessoas que só vão crer se virem um sinal, se um milagre acontecer na sua frente. E por isso Deus continua fazendo milagres. Por isso Deus continua se manifestando de um modo ainda estrondoso nos dias de hoje, para que ninguém tenha desculpa para não crer. Todos podem crer. Aqueles que creem pelo testemunho e aqueles que creem porque viram e tocaram. Jesus continua real se manifestando. Podemos ainda hoje tocar nele por meio das suas obras, por meio dos seus sinais, por meio da igreja. Cristo continua se manifestando. Amém? Jesus fez muito mais coisa do que está registrado na Bíblia. Mas tudo que está registrado aqui foi para que tenhamos fé nele e por meio dele tenhamos a vida eterna. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é real. Jesus é a única salvação para a sua alma e para a minha. E quando nos unimos com Ele, temos vida eterna. Amém? Vamos compartilhar esta palavra de hoje para que mais pessoas recebam a esperança eterna. Cristo está vivo. Cristo está no controle. Não há por que temer. Receba a paz de Deus. Receba o Espírito Santo. Receba a vida e vida em abundância. Amém? Vamos orar crendo. Querido Deus e Pai, neste sábado, agradecemos porque o Senhor se revela a nós. Agradecemos porque ainda hoje o Senhor
se manifesta em nosso meio. O Senhor se mostra real para que todos possam crer no teu nome. Obrigado por cada sinal e maravilha, por cada toque, por cada vez que o Senhor se manifesta e fala conosco. Obrigado, Senhor, pela tua palavra de testemunho que foi deixada para nós. E obrigado porque o Senhor está presente no nosso meio. Senhor, nesses dias nós queremos pedir, manifesta o teu amor, manifesta as tuas obras, manifesta, Senhor, os teus planos, os teus propósitos. Fala conosco, Deus, é o que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Renova as nossas forças. Renova as nossas esperanças, Senhor. Queremos estar contigo todos os dias. Queremos crer, Senhor, na tua palavra e andar por ela e cheios do teu Espírito levar a tua presença, levar a vida que vem através de ti. Pai, enche-nos da vida eterna. Pedimos hoje isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Que tal gastar 5 minutinhos compartilhando o devocional? Que tal gastar 5 minutinhos enviando para aquelas pessoas que você ama, para que elas possam, ouvindo a palavra de Deus, receber Jesus ali presente com elas? Tá bom? Compartilhe o devocional de hoje. Que Deus abençoe você. Este final de semana também vá à sua igreja. É o primeiro final de semana do mês. Certamente tem Santa Ceia na sua igreja. Participe, se envolva. Receba do corpo, do sangue do Senhor. Ele está presente conosco. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.